Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Nós temos, realmente mais uma vez, um assunto importante para comentarmos, podemos compartilhar com vocês. Vamos falar sobre o assunto que aconteceu realmente há quase 2000 anos atrás, mas que é bastante relevante ainda para os dias de hoje. Vamos ler uma passagem que encontramos no Brit Hadashah, no texto de Matityahu, que é uma boa nova que nós encontramos, Mateus, capítulo 9, diz assim: Então ele entrou em um barco, atravessou novamente o lago e voltou para a sua cidade. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem paralisado, deitado em um colchão. Quando Yeshua viu a confiança deles, disse ao homem paralisado: Coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Ao ouvir isso, alguns mestres da Torá disseram entre si mesmos: Este homem está blasfemando. E Yeshua, sabendo o que eles pensavam, disse: Por que vocês alimentam pensamentos maus no coração? Digam-me, o que é mais fácil falar? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Vejam, eu provarei a vocês que o Filho do Homem possui autoridade na terra para perdoar pecados. Então ele disse ao homem paralisado: Levante-se, pegue seu colchão e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando a multidão viu isso, ficou apavorada, e as pessoas disseram uma brahá ao Deus doador de tamanha autoridade a seres humanos. Bem, o que acontece é que esse fato que está registrado aqui, obviamente que tem sido contestado até os dias de hoje. Uma questão é que se diz sempre: os homens não podem perdoar pecados. Nesse contexto está totalmente de acordo com a Torá. É verdade. Nós não podemos perdoar os pecados porque não conseguimos resolver nem os pecados da nossa própria vida, quanto mais resolver os pecados de uma outra pessoa. Isso é verdade. Mas Yeshua provou que ele não era simplesmente um homem comum. Ele deixou claro numa evidência visual, todos puderam ver, que de fato ele era o Mashiach. Mas era o Mashiach além do que se esperava, além do que é a ideia ainda hoje de muitas pessoas, de ser apenas um tzadik, um homem especial, um homem com muita santidade. Não. Na verdade, o Mashiach é mais do que isso. Ele mesmo se apresentou como Filho de Deus. Então, com certeza, Yeshua não pode ser visto como um homem comum. Ele é simplesmente aquele a quem o Eterno enviou, a parte de si mesmo. Ele mesmo manifesto diante dos homens. Não é um outro Deus, de forma nenhuma, nós nunca dissemos isto. Obviamente que as Escrituras não afirmam isto, há um só Deus. Contudo, o Deus que criou todas as coisas tem capacidades além do que podemos imaginar. E uma delas é esta, que uma parte dele mesmo veio para ser o Mashiach. E deixou claro para todas aquelas pessoas que, vendo que aquele homem, lembra, algumas pessoas estavam ali na esperança de simplesmente ver um milagre. Tinha uma expectativa de que aquele homem paralítico, sem dúvida nenhuma que eles conheciam, não sei se eram parentes ou amigos, mas eles, tendo ouvido a fama de Yeshua, confiaram que aquele homem paralítico que não podia nem andar de muletas, era transportado num colchão, numa cama, aquele homem seria curado. E levaram até Yeshua. E Yeshua, vendo aquela disposição deles,
disse para aquele homem uma coisa que talvez ninguém ali estivesse esperando. Talvez nem mesmo aquele paralítico. A primeira coisa que ele ouviu de Yeshua foi algo que, na realidade, seria até mais importante do que a cura da sua paralisia. Ali ele ouviu de Yeshua: filho, os teus pecados estão perdoados. Bem, não há registro de qual foi a reação daquele homem. Podemos apenas imaginar, mas não vamos especular sobre isto. Possivelmente, em função da natureza e autoridade com que Yeshua falava, deve ter produzido alguma coisa nele. Mas o que está registrado foi o efeito que provocou nas pessoas que estavam em volta. Pessoas que eram autoridades na Torá, conhecedoras da Torá, porém pouco conhecimento tinham do Eterno que deu a Torá. Eles podiam conhecer muita coisa que eles estudaram, muita coisa que eles meditaram, mas de fato a sua intimidade com o Criador era pequena, para não dizer outra coisa. Bem, o que acontece é que quando eles ouviram Yeshua falar desta maneira, os seus pecados estão perdoados, a sua cabeça lógica raciocinou: esse homem está blasfemando. Ele não pode perdoar pecados. Isso foi o pensamento lógico que talvez até eu e você pensássemos naquela hora. Mas Yeshua, sabendo o que eles pensavam, deixou claro quem ele era. Bem, o que é mais fácil? Dizer para este homem: os seus pecados estão perdoados? Ou é mais fácil dizer: levanta, pega a sua cama e volta para casa? Bem, eu acredito na lógica daquelas pessoas. Eles talvez devem ter pensado como nós também pensaríamos. Bem, falar é fácil. Falar, dizer está perdoado o pecado é uma coisa. Mas quem em sã consciência, olhando para um paralítico que talvez eles até conhecessem porque eram da cidade, sabendo que aquele homem não tinha condições nenhuma de se movimentar, de se levantar da cama, eles não falariam para aquela pessoa: levante, pega a sua cama e volta para casa. Mas Yeshua, diante daquelas pessoas, ele se voltou. Então, para que vocês saibam que realmente o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então ele se dirigiu ao homem e disse: levante, toma a sua cama e volta para casa. Bem, até aí ele falou. O importante é que aquele paralítico, que todos sabiam que era um paralítico, inclusive os homens que o levaram para lá, viram que agora eles não iriam mais carregar a cama, porque aquele homem se levantou, ele mesmo pegou a sua própria cama e foi embora. Aqueles homens ficaram apavorados e começou a passar um monte de coisa na cabeça daqueles homens. Eles pensaram muitas coisas, mas uma coisa ficou evidente, visto que, independente do que os mais letrados, estudiosos pudessem estar pensando naquela hora, é a multidão mesmo, que nunca tinha visto um rabino, nunca tinha visto um levi, nunca tinha visto um cohen, nunca tinham visto nenhum mestre da Torá dizer para qualquer pessoa doente, menos ainda um paralítico, dizer: levanta e vai embora. Nunca eles tinham visto isso. E agora, quando viram o que Yeshua fez, eles não somente reconheceram-no, mas deram graças ao Eterno. Estamos falando de uma comunidade de judeus. Não estamos falando de nenhum grupo da Grécia, ou de Roma, ou de qualquer outra nacionalidade, mas estamos falando de judeus, que viram aquilo e, dizendo uma brahá, glorificaram o Eterno, vendo que aconteceu de fato um milagre naquela hora. Bem, uma coisa é certa.
Talvez você não seja um paralítico. Talvez você tenha todas as suas faculdades, possa se movimentar livremente, possa andar à vontade, mas com certeza você tem a mesma necessidade daquele homem. Não só você, lógico que estou falando até de mim mesmo. Nós precisamos de perdão dos nossos pecados. Eu estou dizendo que você é o pecador? Sim, eu estou. Estou porque as Escrituras do Eterno dizem que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você não é uma exceção, nem eu. Todos nós necessitamos do perdão das nossas transgressões. E de acordo com a Torá, nós não podemos mais fazer como antigamente, como na época do período bíblico, até mesmo até aquele período da época de Yeshua, do primeiro século da Era Comum. Não era possível levar uma oferta, não é mais, né? Não é possível levar uma oferta até o Cohen para sacrificar lá no templo em Jerusalém. Não é mais possível fazermos isto. Porém, Yeshua não veio para dar continuidade a essas coisas, mas veio para aperfeiçoar o propósito do Eterno. Porque ele, tendo autoridade para perdoar pecados, ele deu essa condição para toda a humanidade quando ele entregou a sua própria vida, derramando o seu sangue como preço para pagar as nossas transgressões. Sim, Yeshua foi capacitado pelo Eterno, porque, obviamente, da sua mesma essência, ele é capacitado a perdoar pecados. E, segundo as Escrituras, não há pecado que não possa ser perdoado. O que implica para nós? Como vamos alcançar isto? Simplesmente temos que reconhecer a nossa condição de transgressores da Torá, porque sim, você já transgrediu a Torá, não uma vez apenas. Vamos ser realistas. Ninguém pode dizer que nunca transgrediu a Torá, mas seja como for, há esperança para nós. A esperança está na provisão do Eterno. Não naquilo que eu acho que seja, ou o que você acha que seja, ou qualquer outra pessoa acha que seja. Se esse acha que seja é diferente da Torá, então esse acha está errado. Interessa que o Eterno estabeleceu que para remissão dos pecados é necessário derramamento de sangue. E se você não pode derramar o sangue no altar com um Cohen, então saiba que Yeshua assumiu essa função de Cohen. Ele é o Mashiach, ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue para que todos os seus pecados sejam perdoados. Para alcançar isso é simplesmente tomar uma decisão. Reconheça Yeshua o Mashiach. Sim, ele é o Mashiach. Ele é também o nosso Corban, a oferta perfeita para nos redimir, para nos consertar com o nosso Criador. Aquele homem, antes de receber a cura da sua paralisia, ouviu de Yeshua o mais importante: perdoados estão os seus pecados. Por isso que realmente, ainda que muitos naquela hora esperassem ouvir apenas de Yeshua, levanta e anda, mas ele ouviu antes, os seus pecados estão perdoados. Isso chocou muito mais aqueles letrados do que quando ele disse, levanta e anda. Então, saibamos que o Mashiach Yeshua é o meio pelo qual o Eterno cumpriu todas as promessas da Torá. Não importa o que você já ouviu falar a respeito, Yeshua cumpriu todas as profecias, tudo que está escrito a respeito do propósito do Eterno. Isso é o propósito dele, uma bênção especial para você, uma bênção especial na sua vida e, portanto, simplesmente receba Yeshua. Procure conhecer as suas palavras, leia o Brit Hadashah, entre em contato conosco, estamos à sua disposição. Que o Eterno possa abençoar a sua vida de uma maneira muito especial
e que a mão do nosso Deus esteja sobre você e possa abrir o seu entendimento para saber que Yeshua é o nosso Mashiach e o nosso Redentor. Shalom e até uma próxima oportunidade.